Para este programa da TV, eu vou conversar com o ex-senador Antônio Carlos Valadares. E vamos dividir a entrevista em duas etapas, tá? A desta terça e desta quarta-feira, para você ficar muito bem informado. Meu caro Valadares, primeiro, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Já sabe o que fazer em 2022? Será candidato a estadual, a senador, a governador? Ô, Gilmar, primeiro, um bom dia para você, agradecendo pelo convite para participar da televisão PPP, uma televisão que tem uma ampla divulgação e também participação de todos aqueles que gostam de política e de novidades. Na verdade, o nosso Partido Nacional já decidiu, em relação a Sergipe, o seguinte: nós teremos pelo menos um candidato a deputado federal, dependendo da legislação. Se for pelo voto majoritário, Valadares Filho terá que ser candidato sozinho, terá uma mulher, obrigatoriamente, pela legislação. Se continuar a legislação atual, onde o quociente eleitoral predomina, ou seja, o voto proporcional, Valadares Filho terá que organizar uma chapa bastante competitiva de outros candidatos a deputado federal para chegar ao quociente eleitoral e eleger um ou dois deputados federais. Essa é a nossa intenção. Quanto a mim, eu serei candidato a um cargo eletivo, menos de deputado federal. Poderei ser candidato a governador, poderei ser candidato a senador e ou deputado estadual. E a legislação me protege, porque, graças a Deus, eu sou elegível, não cometi, durante toda a minha vida, nenhum ato lesivo ao processo eleitoral ou mesmo um ato de corrupção que pudesse impedir a minha candidatura. E estou em plena atividade política, intelectual, sou advogado, fiz curso recentemente e já recebi o diploma de pós-graduado em Direito Político e Prática Eleitoral, sou radialista, locutor de rádio e televisão como você, Gilmar, graças a Deus, e aos esforços que empreendi durante a pandemia. Enfim, estou sempre preparado para a eventualidade de uma candidatura, já que me encontro no pleno gozo dos meus direitos políticos e também, graças a Deus, granjeando a credibilidade que sempre tive perante a população sergipana. Meu caro Antônio Carlos Valadares, há entendimentos do PSB com o PT de Rogério Carvalho aqui em Sergipe? Olha, se nós levarmos pelo lado das conversas, dos telefonemas, recentemente eu recebi um telefonema do senador Rogério Carvalho, e ele me disse que agora, no mês de agosto, ele vai ficar o tempo todo à disposição da CPI. E assim que chegar no mês de setembro, ele vai reativar os entendimentos com todos os partidos políticos que puderam apoiá-lo como candidato a governador. Então a pergunta é essa: há alimentos do PSB de Rogério Carvalho aqui em Sergipe? Olha, se nós considerarmos diálogo como entendimento, está havendo. O Valadares Filho já conversou pessoalmente e também por telefone, que é o presidente do nosso partido, é Valadares Filho, com o senador Rogério Carvalho, com quem tivemos sempre uma boa conversa e sempre respeitamos o senador. Quanto a mim, ele já me telefonou recentemente e disse que agora, no mês de agosto, viu, Gilmar, ele vai passar o tempo todo à disposição da CPI. E no início de setembro, ele virá a Sergipe para prosseguir no diálogo
e nas articulações políticas visando a sua candidatura com partidos políticos que possam caminhar ao lado dele na sua candidatura a governador do estado de Sergipe. Ou seja, na conversa, Valadares, que Rogério teve com você, está claro que ele será candidato a governador, é isso? Bom, ele não me escondeu, vai ser candidato a governador, está aguardando algum momento que ele considera decisivo para anunciar publicamente, mas, pelo visto, eu não tenho a menor dúvida de que ele será candidato a governador. Inclusive, eu disse a ele uma coisa extremamente engraçada, que eu falei no meu programa Domingo Bom, na Rádio Tropical FM de Simão Dias. O governador Belivaldo Chagas, ele disse em uma entrevista, inclusive lá em Simão Dias, e hoje reafirmou em outra emissora, de que o seu agrupamento político tem 5 candidatos a governador, pretensos candidatos a governador. Quais são? O Fábio Mitidieri, o Ulisses Andrade, o próprio deputado Laércio Oliveira, o senador Rogério Carvalho e o Edivaldo Nogueira, que é o atual prefeito de Aracaju. Esses são os 5 candidatos da base aliada do governo. E tem 7 partidos no agrupamento do governador, que eu chamo de Colégio Eleitoral de Belivaldo. Então, o Colégio Eleitoral de Belivaldo é constituído por 7 partidos. O PSD, de Jefferson Andrade, que é o presidente, é o filho de Ulisses, e é o partido também de Belivaldo e de Fábio Mitidieri, o PMDB de Fábio Reis, não é? O PSL e o PSC, respectivamente, de Zeca da Bonfim e de André Moura, e tem o PT, também como candidato. O PP de Laércio Oliveira. Então, são 7 partidos. Aí eu chamo isso de Colégio Eleitoral de Belivaldo. Ora, neste colégio eleitoral, o PT só vai penar. Por quê? Porque o PSD de Belivaldo vai votar com o Fábio Mitidieri, né? E o Fábio Mitidieri não vai votar no PT. O deputado Laércio já declarou publicamente que não vota no PT. É isso? O PMDB vai acompanhar o candidato Fábio Mitidieri, possivelmente. O André Moura e o Zeca são farinha, ou seja, estão unidos, eu ia dizendo farinha do mesmo saco, mas são unidos, né? São companheiros de uma mesma partida. Eles votarão certamente no Fábio Mitidieri. O Ulisses Andrade, que naturalmente fará parte desse colégio eleitoral, apesar de estar ainda no tribunal, não votará no PT. Então o PT vai ter só um voto, Gilmar. É o voto do PT. É possível até que o PT nem participe desse colégio eleitoral. Por quê? Porque já são favas contadas, que ele não vai ter maioria para impor a sua candidatura, a candidatura do senador Rogério Carvalho. Essa é a minha opinião. Entendi. Agora, você, Valadares, tem uma experiência grande na política. E a oposição? Qual é o colégio o colegiado da oposição? O colegiado da oposição está aguardando os acontecimentos. Eu acho que a oposição não deve se portar como o pescador de águas turvas, esperando a confusão do lado de lá para a gente se organizar do lado de cá. Mas a realidade é esta. O governo está tomando a iniciativa de até no começo de outubro, como você sabe, divulgar o ungido, que deveria ser também, já que tem tantos candidatos importantes, deveria ser também feita uma avaliação através de pesquisas eleitorais. Lamentavelmente, isso não vai haver na parte do governo, não é?
eu não sei se a oposição adotará esse método se quisermos um candidato único a governador do Estado. Mas seria um método mais democrático da escolha de um candidato majoritário para governador do Estado e também para senador da República. Bom, a oposição tem nomes para disputar esta eleição. Não pense que não tem. Temos nomes. E nós temos o Walmir de Francisquinho. Eu não acredito que Walmir de Francisquinho vai apoiar um candidato do governo por causa do problema, inclusive problema local, sobrevivência local. Porque de um lado tem o deputado Luciano, presidente da Assembleia, figura importante da vida política de Sergipe, presidente da Assembleia Legislativa, que é um adversário histórico lá do agrupamento do Walmir de Francisquinho. Agora, tem um porém do que diz respeito a Walmir de Francisquinho, Gilmar. Muita gente não comenta, mas eu tenho comentado, inclusive comentei com ele no último sábado, com quem eu estive almoçando na casa de Diogo, que é secretário do município de Malhador. Então, eu disse a ele o seguinte: me diga uma coisa, quem é o presidente do PL, o seu partido? E eu fui informado que é o Edivan Amorim. Edivan hoje é carne com unha de André, com André. São amigos, são companheiros, são aliados, e certamente que, se depender do atual presidente, o Walmir vai ter que apoiar o governo. Então, se ele ficar no PL desse jeito, e não for o presidente, vai ser uma camisa de força. Ele obrigatoriamente será candidato a alguma coisa, deputado federal do lado do governo, mas se for apoiar a oposição, não pode, por causa do problema da fidelidade partidária. Zé Teles, por exemplo, Zé Teles, foi candidato a deputado federal, na época de Deda, ele ficou sem palanque para deputado federal e terminou perdendo a eleição. Então, o Walmir, Gilmar, terá que resolver esse problema partidário. Ou ele é presidente do partido, onde ele terá autonomia suficiente para escolher o seu rumo político, ou ele ficará preso a um agrupamento político que pode não ser o dele. Essa vamos dizer, análise que eu faço sobre a possibilidade de que o Walmir de Francisquinho vinha a ser candidato a governador, vice-governador, ou mesmo deputado federal, na hipótese de ser um companheiro nosso de oposição. E ainda tem o Rogério Carvalho, que o Rogério Carvalho tudo indica, pela votação antecipada que eu fiz aqui, do chamado Colégio Eleitoral do Belivaldo, ele não terá sustentação política nesse agrupamento para ser candidato a governador, a não ser que, por uma reviravolta da política, ele resolva não ser candidato a governador e apoiar o candidato que foi escolhido pelo Colégio Eleitoral de Belivaldo. E ainda temos a senadora, a candidata do Podemos, né, a Daniele, que é candidata a tudo, né? Candidata a tudo. Até agora não definiu se será candidata a deputada federal, senadora ou governadora. Vamos acompanhar. Enquanto que Alessandro Vieira, ele parece que ele prefere andar nas águas mais tranquilas da eleição federal para uma presidência ou uma vice-presidência da República. O doutor Emerson, ele tinha cidadania e se filiou recentemente ao PSB. Qual é o papel do doutor Emerson para as eleições do próximo ano no PSB? Bom, até eu estive ontem no ato, presenciando a filiação do doutor Emerson, que é uma figura exponencial da vida política de Aracaju e de Sergipe. Ele já foi membro do PT, já foi também integrante do PSB e agora retorna para ser candidato a um cargo eletivo, seja de deputado federal ou deputado estadual. Ele não definiu ainda lá na frente, com as composições futuras,
com a legislação que vai surgir até o final de setembro, aí ele vai definir, juntamente com o Valadares Filho e com o partido, qual o destino do seu nome, e ele será candidato a algum cargo eletivo, sem dúvida alguma. Meu caro Valadares, nós estamos conversando com Antônio Carlos Valadares, ex-senador da República, nessa edição especial do programa da TV BBB. Pergunto também a você o seguinte: há esse impasse em relação ao nome de Valmir Francisquinho, ex-prefeito de Itabaiana, mas você avalia, com a sua experiência, quem é na oposição hoje que tem, não é mais fácil ou menos difícil de se trabalhar para ser candidato ao governo do Estado? Olha, se a saída de Rogério Carvalho se concretizar do chamado Colégio Eleitoral de Belivaldo, do agrupamento de Belivaldo, é um candidato fortíssimo. E ao lado de Valmir de Francisquinho. Eu acho que esses dois nomes são os nomes mais fortes dessa possível aliança que pode surgir após, a meu ver, o anúncio do Colégio Eleitoral de Belivaldo, quando será ungido, escolhido, aquele que há de disputar as eleições no próximo ano, na sucessão do próprio Belivaldo. Aí seria o que? Rogério para o governo? Eu não me coloco ainda como candidato pelo seguinte, porque o que é que eu quero neste momento? É que a oposição ganhe as eleições. Eu só poderia ser candidato na hipótese de uma convocação dos partidos de oposição, não é só o nosso partido. Bom, a não ser o seguinte, vamos supor, por uma hipótese absurda, que não tenhamos nenhum candidato a governador. Vamos supor que Valmir de Francisquinho resolva se aliar ao governo, que o Rogério Carvalho se conforme em não ser candidato, aí eu não vou deixar passar em branco. O partido não vai deixar de ter um candidato. E enfrentarei as eleições com a coragem que eu sempre tive, de colocar o meu nome como opção para enfrentar a máquina administrativa, como sempre fizemos. Algumas vezes tivemos sucesso, outras vezes não, mas quem sabe o povo desta vez, pelas lições que recebeu durante tantos pleitos, poderá mudar de rumo. Poderão mudar de rumo os eleitores. Uma chapa possível seria Rogério Carvalho para governo e Valmir de Francisquinho para vice, seria isso? Eu acho que seria uma boa chapa. O Rogério, candidato a governador, e o vice Valmir de Francisquinho. Mas isso não tem nada concretizado, porque existem decisões a serem tomadas pelo próprio Rogério Carvalho, possível candidato do PT à sucessão governamental. Agora, quanto a Valmir, o que eu escutei de Valmir é o seguinte, que existe um pequeno percentual, mas existe, de ele vir integrar o bloco do governo nas eleições que vêm. Então, não existe, na verdade, né, vamos dizer assim, nenhuma ideologia em relação à candidatura de governador. Nada está acertado, nem concretizado. Apenas estamos no terreno das hipóteses. Olha, nós estamos conversando com o ex-senador Antônio Carlos Valadares, pela sua importância e pelos temas que nós estamos abordando. Nós vamos dividir, pelo menos em duas partes, essa entrevista do ex-senador. Um abraço para todos, muito obrigado. A gente volta exatamente com a segunda parte da entrevista amanhã. Um abraço.